Olá, boa tarde. Na palestra de hoje, nós vamos falar sobre as características de um líder de sucesso. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Maria Leandro, sou bacharel em Administração de Empresas através da Universidade Católica de Brasília. Possuo algumas experiências na minha área, tanto em empresas públicas quanto em empresas privadas. E a última instituição a qual eu trabalhei foi no Sebrae DF, em um projeto chamado Agentes Locais de Inovação, onde tem por intuito levar a inovação a micro e pequenas empresas e empresários. Após o seu término, de 3 anos de duração, eu encontrei a Line Coaching e me identifiquei profundamente com a sua missão, que é desenvolver e ajudar pessoas a alavancarem os seus sonhos profissionais e pessoais, através de ferramentas e metodologias de coaching. Então, atualmente, eu sou formada, sou capacitada e pronta para atuar no mercado como coach empresarial e coaching de vida. Nessa palestra, nós vamos falar sobre 3 tópicos. Nós vamos conceituar liderança, o termo liderança. Vamos falar um pouquinho sobre líderes reconhecidos mundialmente, o que faz com que eles sejam líderes e algumas características que um líder de sucesso ele precisa ter. Bom, então para a gente conceituar a liderança, é interessante que a gente volte um pouquinho no tempo e falamos sobre a sua evolução, Como que funcionou a evolução do termo liderança? Então, na década de 60, a função do líder, ou melhor, chefe, naquela época, era apenas sentar em seu escritório, em sua cadeira, e lidar com as peças, considerados seus funcionários, de uma engrenagem maior, assim, dizendo como a empresa, Então, naquela década, o chefe tinha a função basicamente, suas obrigações eram basicamente controlar, planejar, organizar e corrigir os erros, apenas. Já na década de 70, as empresas elas começaram a focar mais nas pessoas do que na produção, influenciando diretamente o ambiente interno das organizações, Então, as empresas elas começaram a perceber que queriam uma contribuição intelectual de seus colaboradores, não só mais aquela contribuição braçal. Então, no final da década de 80 e no início da década de 90, as empresas, organizações e instituições elas começaram a perceber, a ver que os elementos como dedicação e motivação dos colaboradores elas começaram a ser importantes na equação de sucesso para a empresa. Então, os aspectos motivacionais, de dedicação dos colaboradores, elas começaram a ser importantes para que a empresa crescesse no mercado. Isso também, essa evolução, ela influenciou no modo que os gestores tratavam seus funcionários, seus colaboradores. Então, eles começaram a tratar os seus colaboradores de uma forma diferente, voltada para capacitações, motivações e afins. Aqui a gente tem um conceito bem interessante que Kotler ele diz que liderança é apontar uma direção. É por meio de uma estratégia empoderar e ajudar pessoas a realizar sonhos com energia e velocidade. Então, Kotler quis dizer que, por meio de estratégias, por meio de metas diárias, por meio de objetivos traçados, claros, através de uma visão de futuro, o líder ele aponta uma direção para os seus liderados, ele aponta um caminho a seguir para que eles obtenham o resultado esperado. Isso é uma das funções do líder. Aqui, Snake diz que quando o líder decide se importar com as pessoas o seguem para resolver os problemas que precisam.
elas se esforçam para transformar a visão do líder em realidade. Então, que o líder ele precisa criar uma conexão interpessoal com seus seguidores, com seus liderados. Né? Ele precisa ter esse relacionamento interpessoal para fazer com que os seus liderados, inconscientemente, eles se esforçam para transformar a sua visão de futuro em realidade. Né? Então tem que ter essa conexão, tem que ter esse relacionamento entre eles. Por fim, Arianna Huffman, do livro Thrive, ela diz que nós, líderes, precisamos aceitar que não tomaremos sempre as melhores decisões, que às vezes vamos arruinar tudo lindamente. Precisamos entender que o fracasso não é o oposto do sucesso. Olha que bacana. Que o fracasso é uma etapa do processo. Então o líder ele tem que ter consciência de que ele também erra, né? Ele também pode fracassar alguma hora, mas que o importante é a resiliência, é identificar o erro, né? É saber como poder melhorá-lo e melhorar o processo. Não é se estressar ou deixar o projeto de lado, né? E sim arrumar um jeito de melhorar o processo e tocar o barco para frente. Então nem sempre os líderes vão tomar as melhores decisões, mas eles vão aprender com seus erros. Isso que é o importante do termo liderança. Enfim, o que é o conceito de liderança? Liderança é simplesmente influência. É a habilidade de influenciar as pessoas que serão transformadas em seus seguidores. Liderar é compartilhar uma visão de futuro, na qual seus liderados sigam suas ideias e ideais. Então, essa habilidade de influenciar pessoas, ela tem que vir do líder. Né? Ninguém é líder sem seguidores, ninguém é líder sem liderados. Não é? Então, esse líder ele tem que ter a habilidade de influenciar o outro, para que o outro, inconscientemente, né, eles sigam a sua ideologia. É compartilhar a sua visão de futuro, para que eles tenham um caminho por onde percorrer. Né? Entregar estratégias, ter metodologias, para que eles caminhem até alcançar a sua visão de futuro, alcançar o seu objetivo final. Então, a liderança nada mais é do que o poder de influenciar as pessoas, os seus liderados. Aqui a gente tem o líder nato, né, que todos nós conhecemos, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha discípulos, eles tinham pessoas que seguiam suas ideologias, que acreditavam que aquilo era verdade, né, que tinha um objetivo final atrás de tudo que eles faziam. Então, Jesus Cristo ele tinha os seus seguidores. Ele tinha o poder de influenciar as pessoas. Outra pessoa que também conhecida mundialmente é Adolf Hitler, que também tinham seguidores que acreditavam em suas ideias, suas ideologias, mesmo que fossem as mais loucas ideias, não é? Mas mesmo assim ele tinha pessoas que seguiam ele, que faziam coisas por ele, né? Que sonhavam o sonho dele, que no final de contas eles iriam atingir aquele objetivo que Adolf Hitler tinha para a Alemanha. E por fim, a gente tem aqui um dos mais novos líderes, né, reconhecidos, que é o Steve Jobs, que sempre foi motivacional, sempre foi uma pessoa visionária, né, compartilhava a sua visão de futuro com seus liderados, com a sua equipe. Tinha aquela visão de que poderiam passar-se anos, que o computador ele ia mover o mundo, e atualmente a gente vive o mundo tecnológico, né? Digital. Então ele conseguiu ver lá na frente, ele motivava os seus funcionários, não deixava a peteca cair, enfim. Reconhecido mundialmente também como um grande líder. Né? Tem seguidores até hoje, que são clientes fiéis, que compram seus produtos, deixam de comprar de outras pessoas, tem o seu diferencial,
não é mesmo? Seu produto tem o seu diferencial e fez história, né? Fez história praticamente. Então, quais são as principais características de um líder de sucesso que o líder precisa ter? A primeira característica que um líder precisa ter é ter o mindset vencedor. Ter uma mentalidade vencedora, voltada para o sucesso, voltada para as conquistas, né? Para atingir os seus objetivos, para ter os seus resultados satisfatórios. Então, ele precisa ter um mindset vencedor. E o líder aqui, ele encara um problema social muito comum, que é lidar com as pessoas que têm crenças limitantes, que aquelas crenças não deixam a pessoa crescer profissionalmente, pessoalmente. E o líder tem a função de desacorrentar, né, seus liderados, seus colaboradores e sua equipe dessas crenças que os prendem, que não os deixam passar para o outro nível. Então, uma das mais importantes características de um líder é ter o mindset, é ter a mentalidade vencedora, voltada para o sucesso, motivando seus funcionários a ter também uma mentalidade vencedora. A segunda característica de um líder de sucesso é ter um mastermind. O que é um mastermind? São pessoas que se ajudam mutuamente, né? Então é muito importante que a equipe de um líder ele tenha uma equipe de mastermind, pessoas que influenciam positivamente, que queiram crescer pessoalmente, profissionalmente, que pensem no seu desenvolvimento pessoal, profissional, né? Que elas influenciam em seus projetos e a gente tem que tomar muito cuidado na realidade, porque nós somos seres influenciáveis por natureza, seja negativamente ou positivamente. Então é muito importante que o líder ele tenha esse grupo de mastermind, que eles possam trocar informações, né, alavancar projetos e que tenham sucesso, para obter sucesso no final de tudo, no final das contas. A terceira característica de um líder é vender uma missão de vida, né? Ninguém hoje em dia quer seguir uma pessoa que não sabe por que está no mundo. Qual é a sua existência? Qual é o motivo de sua existência, melhor dizendo, né? Então, um bom líder, ele vende a sua missão de vida. E eu digo que a missão de vida não é algo que você deseja alcançar. É uma coisa que você vive diariamente. Hoje, amanhã, daqui 10 anos, a sua missão de vida ela não muda. Não é mesmo? E veja bem, carreira não é missão de vida. Ser mãe não é missão de vida. Porque um dia os filhos vão embora, né? E a mãe fica frustrada. A carreira, todo mundo um dia aposenta, fica cansado e a pessoa fica frustrada, né? Então, ter uma missão de vida é muito importante para que a gente não percorra um caminho que não é nosso. E no final do caminho, a gente fique frustrado com o resultado que a gente teve, né? Então, é muito importante que o líder venda essa missão de vida, viva a sua missão de vida diariamente. É um autoconhecimento que o indivíduo tem que ter, né? É um conhecimento espiritual, eu diria até que é, né? Um autoconhecimento muito profundo de você mesmo, da sua existência no mundo. A quarta característica é ter uma visão de futuro. Ninguém segue ninguém que não sabe para onde está indo, não é mesmo? Então a gente se depara com muitas pessoas que não sabem para onde está indo. Acordam todos os dias de manhã, sem rumo, sem motivação nenhuma, sem motivo nenhum para viver, vamos dizer assim. E quando ela encontra um líder, uma instituição, uma empresa que dá a ela uma visão de futuro, um caminho por onde ela possa percorrer, ela se sente realizada. Então, inconscientemente, ela tem uma produtividade maior, ela tem uma motivação maior, apenas por seguir a visão de futuro do líder.
né? E tem um conto até muito interessante todo mundo conhece, claro, Alice no País das Maravilhas, que é quando a Alice está perdida no bosque e ela se depara com dois caminhos diferentes que ela pode seguir. Então o gato ele aparece e ela pergunta para o gato: Gato, qual caminho eu devo tomar? E o gato responde para ela: Mas para onde você está indo? Aonde você quer chegar? Qual é o lugar que você quer chegar? E aí Alice responde: Não sei. Não sei para onde que eu estou indo, aonde eu quero chegar. Aí o gato responde para ela: Então qualquer caminho vale. Qualquer caminho vale para você. Você pode tomar qualquer caminho, você não sabe para onde você está indo. Então tanto faz. Não é? Não é assim que as pessoas funcionam. Quem não tem um objetivo final, um objetivo claro, uma visão de futuro, né, bem específica, não sabe para onde está indo. Então a gente tem que ter uma visão de futuro. Viver acima da linha da vida. No mundo, a gente tem uma linha imaginária que distingue, que diferencia as duas pessoas que existem atualmente. As pessoas que vivem abaixo da linha da vida e as pessoas que vivem acima da linha da vida. As pessoas que vivem abaixo da linha da vida, elas são caracterizadas por aquelas pessoas que vivem dando desculpas esfarrapadas, vivem tentando justificar os seus erros, né? São aquelas pessoas que não recebem um feedback, criticam o tempo todo, não recebem uma crítica construtiva, não conseguem receber uma crítica construtiva, se irritando facilmente, estressando, né? E aí a gente compara as pessoas que vivem abaixo da linha da vida como um termômetro. O termômetro, a temperatura do termômetro, ele muda conforme o meio externo. Então, as pessoas que são consideradas como termômetro, elas são influenciadas pelo meio externo. Por exemplo, o mau humor. Então, depende do humor dela, se a produtividade dela vai ser alta ou vai ser baixa. Se ela teve algum conflito em casa, seja com a sua família, namorado, esposa, isso também vai depender do seu rendimento. O seu rendimento vai ser influenciado por isso, né? Se bater o carro, enfim. Os acontecimentos exteriores é que influenciam o indivíduo. E aí nós temos quem vive acima da linha da vida, que é onde os líderes devem viver. Quem vive acima da linha da vida são responsáveis pelos seus atos. Eles assumem a responsabilidade por eles, né? Então são aquelas pessoas que agarram as oportunidades que o mundo dá. São aquelas pessoas que não fogem dos problemas e sim, muito pelo contrário, né? Arrumam soluções para aquele tipo de problema. E a gente diz que são problemas termostato, que é aquele aparelhinho na nossa geladeira. O que quer dizer? O termostato, ele muda o ambiente externo para que ele funcione bem. Então, as pessoas que vivem acima da linha da vida, elas influenciam o meio externo para que elas possam fazer o que deve ser feito, né? Então, elas que influenciam o meio externo. Então, elas influenciam pessoas, então elas agarram as oportunidades, elas mudam a sociedade para fazer o que elas devem fazer, que elas precisam fazer, né? Então são pessoas termostata. E é onde o líder deve viver acima da linha da vida. A sexta característica de um líder de sucesso é ter uma excelente gestão de tempo, uma vez que um líder ele tem que ser exemplo para os seus liderados. No livro A Tríade do Tempo, o autor ele classifica o nosso tempo em 3 esferas: emergenciais, importantes e circunstanciais. A esfera das importantes são aquelas atividades que estão ligadas diretamente com a nossa visão de futuro. São aquelas atividades que nós temos que fazer, né? São aquelas atividades que nós temos que planejar anteriormente para que seja uma tarefa feita
de forma eficiente, de forma eficaz. Né? A segunda esfera das emergenciais ou urgentes são aquelas atividades que um dia elas foram importantes, mas por algum motivo elas foram negligenciadas e procrastinadas. Né? Só que são atividades que você tem que fazer em um curto tempo, né? Porque elas foram procrastinadas antes. Então você tem um prazo curto para que elas possam ser feitas, e caso você não faça, tem consequências, porque elas um dia ela foi importante. Então tem consequências caso você não faça elas. Então elas geram estresse, elas geram irresponsabilidade, elas geram correrias, né? E isso um líder de sucesso não pode ter. E por último, a gente tem a esfera das atividades circunstanciais, que são aquelas atividades que não tem nada ligada, não tem nenhuma ligação com a sua visão de futuro. São aquelas atividades prazerosas, né? Mas que se a gente colocar elas na frente das importantes, elas vão nos gerar resultados frustrantes. Elas não vão levar a gente a lugar nenhum na nossa vida. Então é importante que o líder ele saiba administrar o seu tempo nas tarefas importantes, as circunstanciais e emergenciais. A sétima característica de um líder de sucesso é ser o intraempreendedor, é o intraempreendedorismo. Ou seja, um líder ele já tem que ser um empreendedor, né, nato. E o intraempreendedorismo é ser um intraempreendedor em um sistema, em uma empresa, em uma instituição. Então, as características de um líder intraempreendedor é trabalhar como se a empresa fosse dele, como se ele fosse o proprietário da empresa, o dono da empresa. Ele ama o que faz, né? Ele tem essa missão de vida clara, então ele sabe que o que ele faz é porque ele gosta, né? Ele ama o que ele faz. Ele trabalha para ganhar mais no futuro e não ao contrário, né? Que são aquelas pessoas que não trabalham achando que ganham pouco. Ele é totalmente ao contrário, ele trabalha mais, ele faz por onde, para que ele possa atingir o patamar mais alto, maior. Ele aceita as mudanças, ele não dá conta de ficar naquela zona de conforto, então ele gosta das mudanças e não delega a sua carreira a ninguém. Ele sabe o que ele tem que fazer para que ele possa alavancar a sua carreira. Não dá desculpas e nem coloca culpa em ninguém, né? A oitava característica de um líder de sucesso é fazer sempre mais do que a sua obrigação. É uma filosofia de vida que o líder ele tem que viver e que ele tem que ensinar seus liderados também a sempre fazer mais do que as pessoas esperam que ele faça. É suprir as expectativas das pessoas, superar as expectativas das pessoas. Sempre fazer algo a mais, né? Ser reconhecido por fazer aquilo que não foi pedido. Né? Então é viver essa filosofia e ensinar a seus liderados a serem da mesma forma. Treinador. O líder ele tem que ser um treinador. Quais são as características de um treinador? Um treinador é um coach. Né? Então, quais são as características de um treinador? Ele tem que ter vontade de estar em constante aprendizado. Então, ele tem que estar se reciclando sempre, todo momento. Ele não pode ficar na sua zona de conforto. Ele tem que ter conhecimentos profundos na área em que ele atua. Né? Ele vai ensinar os seus liderados. Então, ele precisa ter esses conhecimentos profundos. Ele tem que ser o expert no assunto, praticamente. Ele tem que saber formar pessoas. Então, ele tem que ter um relacionamento interpessoal. Ele tem que ter uma conexão. Ele tem que ter uma relação com seus liderados. Ele tem que ter vontade de ensinar. Ele tem que ter disposição. Sempre estar disposto a melhorar o que já foi feito. Né? E ensinar isso para as pessoas ao seu redor. Ele tem que ter essa disposição, esse prazer de ensinar as outras pessoas. Outra característica, né, de um treinador é ter o POPs, que são os processos operacionais padronizados de todos os seus liderados, para ele ter ciência das suas funções, das suas responsabilidades. Né? Se o que ele está sendo
que ele está pedindo está sendo feito, está sendo cobrado, se a meta está sendo atingidas. Então, os POPs têm todas essas informações. E ter um calendário de treinamento periódico. Um treinador ele precisa ter um calendário, né, de treinamento, para que ele possa se reciclar e reciclar a seus liderados, para que eles possam trabalhar de forma eficiente e mais produtiva. Em constante, né? Tem que ser uma coisa periódica. A 10ª característica de um líder de sucesso, ele tem que ser um comemorador, né? Então, se o líder ele estipula metas, se ele coloca indicadores, se ele traça um objetivo, que seja mensalmente, semestralmente, enfim, ele precisa comemorar com seus colaboradores. E quando ele comemora com seus colaboradores, ele também está mostrando que ele também tem motivo para comemorar. Para comemorar resultados satisfatórios, para resultados esperados, né? O sucesso, as conquistas. Então, ele também tem que comemorar junto com seus liderados. Seus liderados, eles precisam ser reconhecidos. Seus seguidores precisam ser reconhecidos. A gente se depara muito com funcionário, com colaborador, que vive em frustração em casa, com sua vida pessoal, né? Que nunca é comemorado, que o seu resultado positivo, o seu esforço, ele nunca é reconhecido, nunca é comemorado. Então, quando ele acha um líder, uma instituição que comemore junto com ele se sente realizado, ele se sente motivado, né, em bater a meta, em entregar o resultado positivo. Então, é muito importante que o liderado ele saiba comemorar, né, que os líderes comemorem junto com ele, entendeu? Que seja uma salva de palmas em público, que seja um brinde, né, um bombom, enfim. Tem várias formas de comemorar os resultados obtidos no final do mês. Ele tem que compartilhar os objetivos. Essa característica, ela está muito ligada ao que a gente acabou de falar do comemorador. Como que o líder vai comemorar com seus liderados se ele não compartilha os objetivos? Então, o líder ele tem que compartilhar as metas, ele tem que compartilhar os indicadores, ele tem que compartilhar os resultados. Ele tem que ter essa obrigação de compartilhar com os colaboradores como é o gerenciamento, né, da empresa. Porque se não tiver, o líder precisa criar. Se o líder não tiver metas, visão de futuro, indicadores, ele precisa criar para que o funcionário, o colaborador, o liderado, ele tenha um motivo para comemorar no final do mês e aí se sentir realizado, né, por tanto esforço. A 12ª característica de um líder de sucesso é dar bons exemplos. Gente, o líder ele tem que ser o primeiro em tudo. Ele não tem saída. Ele tem que ser o exemplo. Ele tem que ser o primeiro a vestir a camisa da empresa. Ele tem que ser o primeiro a seguir as regras da empresa, a acreditar no seu planejamento estratégico, né? Ele tem que ser o primeiro a ser pontual. Ele tem que ser o exemplo para os seus seguidores. Entendeu? Ninguém vai seguir regras da empresa se o seu líder não segue. Ninguém vai seguir o seu líder se ele impõe regras, mas ele próprio não as cumpre, né? Não tem lógica. Então, um líder de sucesso, ele precisa dar bons exemplos. Ele precisa estar à frente de tudo. A 13ª característica é saber dar o feedback. É um dos problemas maiores encontrados nas empresas atualmente, porque o líder ele não sabe dar um feedback adequado para o seu funcionário, desmotivando, humilhando a equipe e influenciando na produtividade. Ou então ele tem medo de dar por medo de perder aquele funcionário. Mas não adianta, né? Eles precisam receber um feedback adequado, de forma construtiva. E a gente tem um método muito bacana, que a gente chama de feedback burger, que é onde a gente monta o hambúrguer. Então, primeiramente, quando a gente vai montar o hambúrguer, a gente pega o pão,
né? Aquele pão fofinho, gostoso, saboroso, caracterizado pelo elogio. Então você chama o funcionário, seu colaborador, seu liderado, né? E entrega um pão para ele. Então você elogia o seu liderado. Você fala por que ele é importante para você, para sua equipe. A função dele é importante, né? Mas lembrando que tem que ser um elogio verdadeiro, tem que ser um elogio de coração mesmo, que não seja falso, porque os liderados eles sabem quando o comentário ele é falso, ele não é verdadeiro. Então tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, não é? Então, logo depois do pão, você vem com o recheio. E normalmente o recheio ele é cítrico, ele é apimentado. Então é aí que você vai falar para o seu liderado a falha dele, o que você não gostou nele. Qual foi o comportamento dele que você desaprovou, né? Que não foi legal, que talvez aí vai contra as regras da empresa, enfim. Você fala para ele, né, sobre as falhas que ele cometeu. E no final de tudo, você coloca o pão de novo, o pão fofinho, né, gostoso, saboroso. Então você retoma a importância que ele tem para a equipe, a função dele, né, na equipe, a importância que ele tem. E combina com ele melhorias, né? Que espera dele melhorias, que espera que não vá acontecer novamente e tudo mais. Esse é o feedback bullying. Ele é diferente do feedback tradicional porque ele faz com que o liderado ele ressignifique os seus atos, ele ressignifique o que ele fez, né? Então, faz com que ele pense e melhore a sua postura, o seu comportamento perante a empresa. E uma dica muito importante que a gente dá para o líder de sucesso, que ele nunca resolva os problemas, o conflito que foi gerado naquele ambiente que ele aconteceu. Então, tire o liderado do ambiente onde o conflito foi gerado, leve ele para o seu escritório, para dar uma caminhada, para tomar um café, porque o liderado ele se sente melhor, né? Ele sai da defensiva, ele aceita melhor o feedback e o líder também, né? Ele se acalma, ele vê que tudo tem jeito, tem solução. Então, uma dica preciosa que a gente dá para os líderes é que eles tirem, né, o liderado do lugar, do local onde o conflito foi gerado. Porque eles vão ter, né, uma reação muito melhor. A 14ª característica de um líder de sucesso é não tratar todos os seus liderados de forma igual. O líder de sucesso, um bom líder, ele entende que as pessoas têm níveis de comprometimento e níveis de responsabilidade diferentes uma das outras. Então, o tratamento ele precisa ser diferente, né? Então, a gente pode pegar até como comparação o ambiente familiar, né? Os pais, imaginem pais aí com 3 filhos, né? E aí a gente pode ver que os pais eles educam e eles tratam os filhos totalmente de forma diferente. Porque um é mais comprometido, o outro tem uma limitação maior, o outro tem uma limitação menor. Então ele tem que trabalhar de forma diferente para que todos eles atinjam o objetivo principal. Então é isso que o líder precisa fazer com seus liderados. Ele precisa ajudar cada um de forma diferente a atingir o objetivo principal, né? E esse tratamento diferenciado, ele precisa ser compartilhado com os funcionários, porque eles precisam saber que na medida que eles vão avançando o nível, o grau de responsabilidade deles vão crescendo. Então, se eles querem ter uma responsabilidade maior, eles precisam mostrar para o líder que eles conseguem ter uma responsabilidade maior.
né? Então, um bom líder, ele não trata todos seus colaboradores, seus liderados igualmente, né? Ele trata de forma diferente para ajudá-los a chegar no objetivo principal. 15ª característica de um líder: faz supervisão constante. Um bom líder, ele faz supervisão constantemente, né? Então, ele acompanha a sua equipe durante o processo de tarefas a fazer, de metas a realizar. Então, o líder, ele precisa colocar metas, ele precisa colocar indicadores, mas ele também precisa acompanhar a sua equipe. Ele precisa calibrar esses números que a equipe dele vai alcançar. Ele estipular metas, deixar a sua equipe ao léu, vamos dizer assim, né? Sozinhas, percorrendo o processo mensal sozinho e cobrar as metas no final, um líder não está fazendo a sua função corretamente. Ele precisa acompanhar, ele precisa ajudar as pessoas que têm maior dificuldade e ver se eles estão fazendo as tarefas certas para atingir as metas no final do mês. E aí sim, comemorar. Vocês percebem que todas as características, elas são interligadas entre si? Pois então. E por fim, um grande líder, um líder de sucesso, 16ª característica, ele precisa ser motivador. O que é ser um líder motivador? É uma fusão de todas essas características que foram faladas aqui para vocês, que foram apresentadas, né? Então, um líder motivacional, ele veste a camisa da empresa, ele acredita no planejamento estratégico da empresa, ele acredita na visão de futuro, né? Ele acredita na sua missão pessoal e ele influencia as outras pessoas com essa motivação dele mesmo. Ele infla as pessoas, né? E as pessoas acreditam nele por meio de exemplos que ele dá. Porque ele é o exemplo que as pessoas devem seguir, né? Então, ser motivacional, ser um líder motivador, é ter todas as características que foram faladas anteriormente. Bom, no final agora, a gente tem um trechinho do que Maxwell diz sobre liderança. Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Simples assim. Obrigada a todos pela participação.